Olá, meu nome é Luana Passos, eu sou professora de Sociologia e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sociologia no Brasil. A gente vai falar de uma introdução à sociologia no Brasil. Então, a sociologia é uma ciência, como vocês sabem, que ela teve seu desenvolvimento no próprio desenvolvimento do capitalismo, no contexto da Revolução Industrial, surge a ciência sociologia. Nós já vimos em aulas anteriores sobre essa ciência. Mas como que a sociologia se estabeleceu no Brasil? Como que foi os primeiros estudos sociológicos no Brasil? Então, nós tivemos diversos autores e temos diversos sociólogos que analisam as questões culturais, sociais, políticas no Brasil. O surgimento, da sociologia enquanto ciência no Brasil, os primeiros estudos com maior repercussão, sociológica no Brasil, foram aqueles voltados para o contexto do Estado Nacional, da identidade nacional, das características do povo brasileiro. Então, nós podemos citar diversos nomes, como, por exemplo, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Antônio Cândido, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, e nós temos outros diversos autores contemporâneos também que estudam as questões sociais do Brasil, não é? Então, para a gente falar um pouquinho dessa história da sociologia no Brasil, a gente pode citar inicialmente a criação em 1932 da Escola Paulista de Sociologia e, em 1934, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Essas duas criações são marcos nesse primeiro passo da sociologia no Brasil, nessa institucionalização da sociologia no Brasil. Vamos acompanhar aqui, vem comigo, para a gente dar uma olhadinha na linha do tempo até chegar na nossa sociologia brasileira. Então, voltando um pouquinho antes da sociologia no Brasil, lá em 1830, a gente tem o curso de filosofia positiva do Augusto Comte. Em seguida, lá em 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, muito estudado também dentro da sociologia. Mas quem vai, de fato, chamar essa ciência de sociologia, falar das regras dessa ciência, foi o Émile Durkheim, em 1895, quando ele publica as regras do método sociológico. Mais para frente um pouquinho, Max Weber vai estudar as relações entre o protestantismo e o capitalismo, publicando o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E lá em 1925, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, passa a ser a primeira instituição de ensino a oferecer a disciplina de sociologia em sua grade. Já em 1933, é criado o primeiro curso de sociologia no Brasil, na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo. Mas, em 1942, a reforma Capanema, uma reforma legislativa, retira a obrigatoriedade do ensino de sociologia nas histórias secundárias. Então, essa é uma primeira parte, esse comecinho da sociologia, dessa linha do tempo, para vocês acompanharem um pouquinho com a gente como que se deu a sociologia no Brasil. Falamos um pouquinho das primeiras questões sociológicas no mundo, fomos caminhando um pouquinho para começar a falar da sociologia no Brasil. Então, na próxima linha do tempo, acompanha comigo aqui no slide, a gente já vai lá para 1952, quando a Organização Internacional do Trabalho reconhece a profissão de sociólogo. Então, lá em 1953, foi realizado em São Paulo o primeiro congresso de sociologia. Nesse congresso, Florestan Fernandes apresenta o estudo O Ensino de Sociologia na Escola Secundária Brasileira. Já em 1968, outro livro que também contribui para esses estudos sociológicos, não é de um sociólogo, é de um educador, é o livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, que é uma referência para a gente começar a falar da valorização dos saberes populares na construção do conhecimento. Temos aí um período de tempo, nós vamos explicar um pouquinho para frente por que isso aconteceu, mas lá em 1981 é criada a primeira associação de sociólogos no Brasil. Lá em 1996 é sancionada a Lei de Diretrizes e Bases e em 2008, depois de muitas lutas, muitas reivindicações, a gente consegue com que a sociologia torne-se obrigatória, como disciplina obrigatória nas grades curriculares de ensino médio em todo o país. Então, a gente viu aí uma trajetória, retomando lá no início da sociologia no Brasil, que é a partir principalmente da década de 1930, na busca de entendimento sobre a miscigenação
miscigenação, na busca de entendimento sobre essa identidade cultural brasileira, a gente vai ter os primeiros estudos sociológicos. Na aula sobre formação cultural brasileira, a gente falou um pouquinho, né, sobre essa questão da miscigenação, dessas teorias. E a gente falou um pouquinho do Gilberto Freire, que vai falar dessa ideia do relativismo cultural, aplicar essa ideia do relativismo cultural, vendo a miscigenação, a mistura de etnias, como uma qualidade da cultura brasileira. Então, para o autor, essa miscigenação resolveria esse entendimento de como se deu essa mistura, como se deu essa mistura de etnias, e vai falar de um conceito sobre a democracia racial, que seria a convivência harmoniosa entre indígenas, brancos e negros. Então, olha aqui no nosso slide, nós temos aí o Gilberto e temos o livro Casagrande Senzala, que foi muito importante nesse primeiro momento, de uma nova perspectiva, de um entendimento sobre a miscigenação no Brasil. Então, nessa obra, o Freire ele vai discutir a formação da sociedade brasileira, falando de temas como comida, arquitetura, hábitos, sexualidade, vestimentas. Então, nesse livro ele vai falar disso e vai, né, defender essa ideia da democracia racial. Já outro autor, o Caio Prado Júnior, ele vai destacar em suas obras o sentido da colonização no Brasil. Ele vai falar de uma perspectiva mais crítica, ele vai falar sobre as dificuldades do país, do entendimento do país enquanto nação, como que essa colonização foi importante nesse momento. Então, a gente pode perceber aí na foto o Caio Prado Júnior e o seu livro Formação do Brasil Contemporâneo. O que o Caio Prado Júnior vai falar nesse livro? Nesse livro, ele vai falar um pouquinho sobre as relações entre a nação e a colônia no processo histórico que originou o Brasil. Ele é um dos textos mais influentes sobre essa questão, ok? Então, outro autor que a gente vai falar um pouquinho também é o Sérgio Buarque de Holanda. Ele também vai analisar essas questões relacionadas à colonização, a relação entre os povos portugueses, indígenas, portugueses e negros, né? E a importância, então, ele vai falar um pouquinho sobre a importância do patrimonialismo deixado pelos colonizadores portugueses, vai apontar para a ideia de uma imagem do brasileiro como um homem cordial. O que seria esse homem cordial? É um tipo ideal, ele usa um pouquinho a teoria weberiana, é um tipo ideal de brasileiro que ele vai falar sobre esse adorador dos contatos próximos e íntimos, essa dificuldade de seguir as questões hierárquicas, não é? Então, o livro, vamos aqui olhar um pouquinho o livro do Sérgio Buarque de Holanda, é o Raízes do Brasil, ele vai falar um pouquinho dessas relações, ele vai diferenciar, então, a colonização portuguesa, da colonização espanhola, como isso se deu no Brasil, como se deu nos outros países. Ele vai usar ele usa bastante essa questão do método comparativo, da construção de tipos, e aí ele vai construir nesse livro, muito interessante, essa ideia do homem cordial, o que seria esse homem cordial. É muito interessante para a gente entender um pouquinho sobre o brasileiro. Então, nesse livro, que foi lançado em 1936, ele investiga as origens do povo brasileiro, utilizando, né, as teorias de Max Weber, como, por exemplo, a categoria de tipo ideal, para criar a categoria o homem cordial, não é? Então, a gente veio de 1930 até 1950, a gente tem uma série de autores que vão tentar entender essa formação do povo brasileiro, essa identidade nacional brasileira. A partir de 1950, a gente começa a ter temas como o trabalho no campo e na indústria, as relações trabalhistas de exploração, de desigualdade, a dependência econômica externa brasileira, a reforma agrária, estudos sobre os movimentos sociais, como nós citamos lá na aula sobre formação cultural brasileira, a gente falou um pouquinho do Florestan Fernandes, sobre essa questão da integração dos negros como um problema a ser resolvido na sociedade brasileira, né? Essas ideias do Florestan também vai influenciar esses movimentos. Então, a gente tem uma série de autores que partem, então, desse entendimento do Brasil, das questões culturais brasileiras, da identidade cultural, para outros temas como a questão industrial, como a questão do trabalho, como a reforma agrária, temas que estavam eram muito pertinentes naquele primeiro momento, nessa década aí de 1950, para o entendimento da sociedade
brasileira. Então, a gente vai ver um pouquinho aqui do Florestan, nessa integração do negro na sociedade de classes. Como a gente falou, né, o Florestan Fernandes, ele foi um grande estudioso do Brasil e ele também, além das questões teóricas, ele também foi para a questão da institucionalização da sociologia no Brasil. Então, Florestan, ele vai dizer que o preconceito racial é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos negros no Brasil, né? Então, ele vai também falar sobre a sociologia. Vocês viram lá na linha do tempo que ele foi importante enquanto defensor da disciplina sociologia nos currículos escolares. Então, também ele é um autor muito importante. E ele vai fazer esse contraponto com o Gilberto Freire, falando um pouquinho das questões, dos perigos dessa democracia racial, dessa perspectiva de uma harmonia, porque, na verdade, houveram situações adversas, desigualdades envolvendo essas questões, não é? Entre os anos de 1964 e 1985, a gente viu lá na linha do tempo que a gente tem um período aí de tempo sem muitas reflexões ou talvez obras importantes ou eventos importantes, mas é porque esse período coincidiu com o período da ditadura militar. Nesse período, as pesquisas sociológicas diminuíram por uma série de fatores, dentre eles, principalmente pelo caráter dessas pesquisas serem mais críticas, reflexivas, não eram muito condizentes com aquele momento, né? Pós-ditadura, essas pesquisas diversificaram-se e os sociólogos começaram a estudar desde as relações de trabalho até as questões políticas mais atuais, como, por exemplo, o neoliberalismo, ou também buscando compreender os demais grupos sociais que não haviam sido estudados nos períodos anteriores. Então, a sociologia brasileira contemporânea, a sociologia contemporânea como um todo, seja no Brasil, seja no mundo, tem se debruçado sobre temas mais diversos possíveis, como, por exemplo, o papel da mídia, a questão do trabalho, as migrações, as questões de gênero, o consumo, a religiosidade, a violência, a criminalidade, o avanço dos tráficos de drogas, as relações internacionais. Então, tanto no Brasil quanto no mundo, os sociólogos, eles têm uma série de questões a serem analisadas, estão desenvolvendo uma série de estudos sobre os mais diversos temas, são estudos que nos ajudam, né, contribuem para que a gente possa entender melhor essas mudanças, essas questões sociais. Então, vem comigo aqui numa charge que eu vou mostrar para vocês sobre questões contemporâneas que podem cair em provas e tudo mais. Se vocês repararem aí nessa charge, a gente vai ter um confessionário. Para quem não sabe o que é um confessionário, tem um padre, tem alguém se confessando os seus pecados e falando assim: padre, eu pequei. E aí o padre está com uma tela de computador escrito Facebook e disse: eu já sabia. Então, o que essa charge traz para a gente dessas questões contemporâneas? Uma das questões mais pertinentes que nós estamos estudando são as relações com as redes sociais. Então, as redes sociais, elas são espaços de lutas, de movimentos sociais, de identidades, de consumo. Todos esses assuntos que nós trazemos aqui como assuntos contemporâneos, dos sociólogos brasileiros, do mundo também, estão presentes, são influenciados, recebem influência das redes sociais. Então, essa charge, ela apresenta o impacto da internet na vida dos indivíduos. Um desses impactos muito importantes para a gente dizer é a questão do que é privado e do que é público. Antes, a gente tinha uma noção muito mais clara disso. Isso aqui é público, isso aqui é privado. Com as redes sociais, isso muda. Então, não é de se espantar que a gente tem uma relação diferente, as relações sociais também vão mudar com as redes sociais. Então, tem inúmeros sociólogos que estão buscando compreender essas questões, esses problemas culturais. E aqui no Brasil, a gente ainda precisa estudar para entender a sociedade brasileira, para entender os nossos problemas sociais brasileiros. A gente não pode esquecer das nossas heranças sociais e culturais. Então, vou citar aqui dois autores muito interessantes que vão falar um pouco dessa questão
das relações com as nossas heranças sociais e culturais. Um deles é o Ottaviani. Ele vai falar do quê? Ele vai falar das contradições do sistema capitalista e dos desdobramentos desse sistema nas questões políticas, na relação com o Estado e, inclusive, com a questão da globalização. Já o Luiz Antônio Machado da Silva, ele vai falar um pouquinho da sociabilidade urbana brasileira desde 1970. Ele vai identificar uma nova maneira de interação a partir de 1970, né, do conceito de sociabilidade violenta. Ele vai falar um pouco, então, da segregação dos espaços na cidade, vai falar um pouquinho da questão da criminalidade. Então, a gente tem os sociólogos clássicos, a gente tem aqueles primeiros autores que vão inaugurar esse pensamento sociológico brasileiro, mas não parou por aí. A gente ainda tem uma série de questões para entender, a gente ainda precisa pensar sobre as heranças sociais e culturais, a gente tem muito trabalho pela frente, né, para a gente conseguir entender a sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, ela é fruto de uma série de transformações que foram ocorrendo ao longo do tempo, questões históricas, questões culturais, e todos esses assuntos contemporâneos, mesmo que não digam respeito apenas à questão brasileira, eles influenciam o Brasil, né? Então, nós estamos num contexto de globalização, de integração entre os países, e quanto mais a gente entende as questões globais, mais a gente entende as questões brasileiras também. Então, todos os autores contemporâneos que vocês forem pesquisar, sociólogos, né, atuais, eles vão falar de questões brasileiras e, necessariamente, eles vão precisar relacionar tanto as nossas questões históricas, tanto, né, as nossas questões sociais, nossas heranças sociais e culturais, quanto as questões mundiais. O que os outros autores dos outros países estão falando sobre aquele assunto? E trazer, né, algumas explicações. Nós temos sociólogos brasileiros que falam sobre consumo, que falam sobre gênero, que falam sobre telenovelas, tem uns estudos muito interessantes sobre o papel da indústria cultural no Brasil. Então, é uma gama de possibilidades que vocês podem ter ao estudar os sociólogos brasileiros. Mas como que essa sociologia brasileira pode aparecer no Enem? Como que aparece na prova do Enem? Nós vamos ver agora uma questão de Enem sobre a sociologia brasileira. Então, vem comigo. No Enem de 2009, nós temos uma questão que fala de Gilberto Freire. A maioria das questões do Enem que citam autores brasileiros são questões que citam esses autores mais clássicos. Mas mesmo as que não citam, se você consegue entender dos autores contemporâneos brasileiros, aquelas questões contemporâneas como a mídia, como o consumo, se você estudou os sociólogos brasileiros, vai te ajudar a responder também, certo? Mas volta comigo aqui na questão de Enem, que citou Gilberto Freire. Uma dica muito boa que eu vou dar para vocês é o seguinte: antes de ler o texto, leiam o enunciado da questão. O que o enunciado está dizendo? Está falando assim: de acordo com a abordagem de Gilberto Freire sobre a formação da sociedade brasileira, é correto afirmar que nem precisava ler o texto de apoio. Você quer ver? Vamos para a próxima. A colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular? B. O caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil? C. A constituição da população brasileira esteve isenta de mestiçagem racial e cultural? D. A metrópole ditava as regras e governava as terras brasileiras com punhos de ferro? E. Os engenhos constituíam um sistema econômico e político, mas sem implicações sociais. Então, vamos voltar aqui no slide anterior, que fala um pouquinho sobre um texto do Gilberto Freire. Vamos ler. Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de explorações econômicas, híbrida de índio e mais tarde de negro na composição. Sociedade que se desenvolveria defendida menos pela consciência de raça do que pelo exclusivismo religioso, desdobrado em sistema de profilaxia social e política, menos pela ação oficial do que pelo braço e pela espada do particular,
mas tudo isso subordinado ao espírito político e de realismo econômico e jurídico, que aqui, como em Portugal, foi desde o primeiro século elemento decisivo de formação nacional. Sendo que entre nós, através das grandes famílias proprietárias e autônomas, senhores de engenho com altar e capelão dentro de casa, e índios de arco e flecha ou negros armados de arcabuzes às suas ordens. Então, o que a gente vai analisar disso daí? Primeiro, a gente já entendeu qual é a teoria do Gilberto Freire. Nesse texto, a gente tem uma série de palavras, às vezes eu não vou entender todos aqueles contextos, mas a gente está vendo algumas coisas. A gente está vendo que é uma sociedade agrária, escravocrata, que as questões econômicas são importantes. Quando ele fala que é híbrido de índio e de negro, a gente sabe que ele está falando da miscigenação, ok? Então, agora vamos falar das alternativas. A gente já leu o enunciado, já leu as alternativas, voltamos no texto e agora vamos ler novamente. Nós já sabemos o que é a teoria do Gilberto Freire. O texto nos dá algumas pistas, né? Vou voltar um pouquinho para mostrar para vocês. Ele fala de algumas coisinhas aí. Ele fala sobre as questões das grandes famílias proprietárias, dos senhores de engenho, que comandavam, né, as situações dentro dos engenhos. E aí ele vai mostrar as alternativas. Na letra A, ele fala o seguinte: a colonização na América tropical era obra, sobretudo, da iniciativa particular. Sobretudo da iniciativa particular. Ele não falou que era apenas da iniciativa particular. E ao longo do texto ele vai falando do papel, né, das grandes famílias proprietárias, dos senhores de engenho. Então, essa questão está bem de acordo com o texto de apoio. Mas vamos comparar um pouquinho as outras questões. Na B, ele fala que o caráter da colonização portuguesa no Brasil era exclusivamente mercantil. Não havia só uma questão mercantil, haviam outras questões culturais envolvidas. Na C, ele vai falar que a Constituição da população brasileira é isenta de mestiçagem. Isso não condiz com a teoria de Gilberto Freire. Na D, a metrópole ditava as regras e governava com punhos de ferro. Mas e o papel dos senhores de engenho? Também está sendo ignorado. E na letra E, os engenhos constituem um sistema econômico e político, sem implicações sociais. Jamais que nós vamos falar que o Gilberto Freire vai falar que os engenhos não têm implicações sociais. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vamos falar um pouquinho aqui das referências dessa aula, de onde nós retiramos, né, essas informações da aula. Então, nós pegamos 2 livros de sociologia do ensino médio e essa questão que nós resolvemos aqui no final, ela está disponível neste link que está aqui nas nossas referências, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouquinho dessa introdução à sociologia brasileira. É claro que a gente falou muito pouca coisa sobre sociólogos brasileiros, foi só para vocês terem uma noção do quanto essa ciência é discutida, do quanto ela é ampla, do quanto temos diversos autores falando de diversos assuntos na sociologia no Brasil. Até a próxima aula.